Eu fico muito triste quando eu vejo as pessoas presas a um esquema religioso. É como se nós tivéssemos uma pessoa que é mal alfabetizada, ela tem sequelas no aprendizado, no cognitivo, a vida toda. Verdade. E eu percebo que o Brasil é um país de desviados, de desigrejados. Nossa. Exatamente. Porque começou mal, começou errado, sem uma experiência com Cristo. É como se fosse religião e não relacionamento. Mas a proposta de Jesus é relacionamento com o Pai. Livre acesso ao Pai. Amém. É verdade. A gente tem muitos impasses, né, dentro da igreja e os ensinos muito errados, né? A gente tem vivido um tempo onde tem se falado tanto sobre ensinos errados, né? A gente viu essa canção dessa menina agora que estourou da Aimee, né, denunciando. E a gente já vê um alvoroço ali de um monte de gente se defendendo, não sei o que e tal, mas a verdade é que eu vi até uma pessoa que postou muitos seguidores, a noiva de Cristo não precisa que ninguém bata nela, mas não, ela não está falando da noiva, a noiva ela é imaculada, ela está falando do sistema religioso, tá falando não da do noiva. Sistema. Que tem uma igreja dentro da igreja. Exato, porque noiva, isso é um fato. Tem uma igreja dentro da igreja, tem um joio, tem um trigo, quem vai tirar não somos nós, é o próprio Jesus. Uma vez o Senhor falou para mim, ele falou que ele ia fazer um grande avivamento. E que nesse avivamento, muitas pessoas com uma vida fora dos padrões iam vir para a igreja. E ele disse, filha, na minha igreja tem muitos fariseus. Imagine uma moça que era garota de programa, acaba de chegar na igreja, batizada no Espírito, fluindo em línguas e sendo usada com dons. Essa pessoa que está na igreja há 10 anos... vai entender. Ele vai dizer, isso não é de Deus. Isso não é de Deus, como eu que estou aqui na igreja esse tempo todo. Sou dizimista, conheço a Bíblia e não tenho isso. E essa pessoa que é isso, tem. Isso não é de Deus. Então, a perseguição à noiva de Cristo é como aconteceu no passado. Quem se levantou contra Jesus foram os religiosos. Vai haver uma repetição de história. E a noiva tem que estar pronta. Pronto. Eu acredito nisso também. Uma vez eu falei para Deus, eu disse, Senhor, a impressão que eu tenho é que eu perdi alguma onda que o Senhor trouxe na terra. Porque eu vejo umas coisas novas, eu não me sinto inserida nisso. Eu perdi alguma visitação do Senhor. É exemplo, pastor. Essa igreja que usa a instrumentalidade do coaching, essa igreja que parece um show. Não, né? Pastora, a senhora não foi Jesus não que veio nessa onda. Pois é, eu disse assim, Senhor, mas assim, o que você percebe, essas igrejas cheias de gente, né? Sim. Então, eu vou questionar, eu vou sempre puxar para mim. Eu não posso chegar diante de Deus falando do outro, eu tenho que falar de mim. Sim. Onde eu perdi, porque a minha igreja, a igreja que eu faço parte, ela não tem esse sucesso. Né? A gente percebe a dificuldade que é fazer parte de uma igreja que ensina a Bíblia e que chama pecado de pecado. Eu disse, será que eu perdi alguma visitação? E ele disse, não. Continue pregando a palavra que eu lhe dei para pregar. Continue fazendo o que eu lhe mandei. Isso me deu muita paz, porque é tudo que eu quero, é estar no centro da vontade de Deus. Amém. Mas você, às vezes, vai se confundir. Será que eu perdi alguma coisa? Será que eu que estou fora? Eu acho bom fazer isso, sabe? Foi muito gostoso. É muito bom essa reflexão mesmo, né? A Bíblia manda a gente se analisar, né? Analise, tem que ter humildade. O homem é assim mesmo, a gente tem que sempre estar em contrito ali, dizer, Senhor. Exato. Mas é isso mesmo, pastora, tá sempre indo para ele, né? E eu entendo assim, eu não estou aqui para ficar presa no problema. Eu preciso fazer parte da solução. Então, eu vou para Deus para fazer a leitura com Ele, porque Ele vê tudo, sabe tudo, Ele pode tudo. Verdade. Então, eu vou para Ele e faço a leitura com Ele. Senhor, eu percebo isso, estou vendo isso, não estou entendendo isso. Aí, quando você faz isso, você está se humilhando, você está aberta, e aí Ele vem para ensinar, para capacitar, para fortalecer, né? Amém. Eu acho importante. Porque, pastor, uma das coisas que a gente tem que ter muito cuidado é sempre com o coração, né?
Então, Ele sempre é está enganoso. demais. Então, sempre está guardando as redes sociais, como a gente estava falando agora há pouco, é bênção, mas na mesma medida pode ser muito perigoso. E a gente percebe, assim, ao longo dos tempos, várias pessoas se perdendo, né, por conta da fama. E, de verdade, nós não nascemos para ser famosos, né? Toda honra e toda glória tem que ser do Senhor, mas são caminhos que muitas vezes a gente precisa ter muito cuidado, porque os elogios, ele muitas vezes é É capaz de corromper, né? O mais puro coração, talvez, verdade. né? E aí, É por isso que a gente tem que centrar em Jesus, sabe? Ele é exemplo, é isso. ele é segurança, ele é direção, ele é Amém. luz. A gente fica confuso muitas vezes. E viver no tempo presente. Eu me lembro que uma vez eu estava no Japão e veio uma nuvem de poluição da China. Os céus ficaram cor de, como se fosse enxofre, aquela cor esverdeada, sabe? Uma cor difícil de escrever, a poluição. Uhum. E eu dizendo a Deus, Senhor, que dias difíceis são esses, Senhor? Antes, você entrava na presença na maior facilidade. Hoje, você Para tem uma romper, né? luta para romper. Uhum. Antes, você abria a Bíblia e era aquele amor. Agora, você se esforça, se disciplina. É. E ele disse para mim, filha, você lembra daquela experiência no Japão? A nuvem de demônios que existe na atmosfera hoje é muito maior do que aquilo. Meu Aquela Deus. nuvem era tão grande que você não via o horizonte. E Deus dizer que a dimensão que estamos vivendo já está sobrecarregada de demônios, isso nos leva a ter um cuidado maior. Ele disse, Uhum. quando você for analisar a vida que você leva hoje, você nunca pode esquecer o tempo bíblico que você está vivendo. Esse é o tempo do Apocalipse. Uhum. Nós já estamos vivendo isso. Eu, nas minhas loucuras, para muita gente é loucura, para mim isso é o normal. Deus, que tempo bíblico é esse que a gente está vivendo? Fala para mim, ele disse, eu já estou abrindo os selos. Eu tomei um susto tão grande que eu não Meu conseguia lembrar onde estava Deus. isso. Ele foi quem disse para mim, Apocalipse 6. Uhum. Aí, quando eu abri, ele disse, já abri o primeiro, já abri o segundo, estou prestes a abrir o terceiro, e isso foi mais ou menos uns 3 anos antes da pandemia. Uau. Está entendendo? A gente já está vivendo esses dias. É, E tem nós muita gente que cremos não está nisso. entendendo, Uhum. né? Aí eu, nas minhas conversas com o pai, eu disse, Senhor, de acordo com a palavra, com a vinda do Senhor, que tempo é esse, Senhor? Fale para mim. E ele disse, Mateus 25, versículo 6. Aí eu abri. Aí houve-se um grito, eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Tomei um susto. Aí fui ver o contexto, né? Uhum. Era aquela parábola das virgens. Sim. Versículo 5 diz que elas estavam dormindo, porque o noivo tardou. Elas estavam dormindo. Aí o versículo 6 é o grito, eis o noivo, preparai e sair ao encontro. Uhum. E o versículo 7 em seguida é que quem estava preparado, né, foi ao encontro, e quem não estava, foi preparar as lâmpadas ainda. Né? Todas foram preparar, quem tinha azeite preparou rápido e foi ao encontro, quem Sim. não foi precisar comprar. Sim. Por que que quando aquelas noivas que estão sem óleo pedem, elas dizem não? É preciso que a igreja entenda. Então, esse é o tempo profético que a gente está vivendo. Qual é? O grito, Despertar. o despertar. Ele está vindo, sai ao encontro. Então, é um tempo de preparação. Sim. A gente precisa entender isso. Então, essa preparação, tudo de Deus é simples. Nós somos complicados. Deus é simples, né? Então, que preparação é essa? É interna. Esse relacionamento. Uhum. Então, essa é uma revisão de vida. Deus disse assim para mim, filha, eu volto daqui a pouco para o texto Mateus, tá? Sim. Mas ele disse assim para mim, esse é um tempo de simplicidade e sobriedade. Uau. Aí eu parei, simplicidade. Eu não sou simples. O ser humano não é simples, né? Sobriedade. Senhor, o quão sóbrio o senhor está falando? Ele disse, você mora num apartamento de 4 quartos. Você tem... Vou fazer 50 anos de casado. Tem muita coisa, muita bagagem. Muita coisa.
E imagine que você só pode levar 2 malas de tudo que você tem. Jesus. Isso é o sóbrio que eu espero para esses dias. Tá Meu entendendo? Deus.